Olá, aqui é o professor Márcio Miguel e esse vídeo vamos falar sobre a independência da América Espanhola. A partir da segunda metade do século XVIII, o sistema colonial implantado pelos espanhóis na América começou gradativamente a entrar em crise. As causas dessa crise estão associadas a fatores internos e externos. Podemos elencar cinco deles. O primeiro, as minas de prata entravam em declínio. Segundo, aumentava seus gastos com guerras externas. Terceiro, as ideias iluministas, que trazia a partir da ideia de liberdade, igualdade e fraternidade. O quarto tópico seria: os crioulos não tinham espaço no governo, nem na formulação de leis e políticas. E o quinto, influência dos Estados Unidos e do Haiti. No caso dos Estados Unidos, eles desejavam dominar este mercado. Pessoal, a gente vai perceber que a queda do rei espanhol e a ascensão de José Bonaparte ao trono provocaram um colapso no controle da Espanha sobre suas colônias na América. O novo governo não foi reconhecido como legítimo por uma parcela dos chapetones. Devo lhe lembrar que os chapetones ou peninsulares, eles correspondem à parte política da América espanhola, enquanto que a parte econômica, que são os crioulos, também vão ficar contra esse sistema, porque eles vão se aproveitar da nova situação para se organizar e fortalecer as propostas de independência. Bem, podemos dizer que as tropas espanhóis se desorganizaram e suas possibilidades de intervenção na América foram reduzidas. Com isso, a gente pode dizer que surgiu algumas lideranças importantes. O primeiro vai ser o José San Martín, nascido na América Espanhola. Ele vai ser de uma família de chapetones. Ele se mudou para a Espanha com sua família, onde estudou e se formou militar. Este cara, ele vai defender uma proposta que vai ser bastante vantajosa para fazendeiros e comerciantes, que nesse caso é uma monarquia constitucional. O José San Martín, ele lutou por independência em muitos países da América do Sul. Então você pode ver aí, ó, Argentina, Paraguai, Uruguai, Chile, Peru. Esse vai ser um dos grandes destaques que a gente vai ter para essa figura. Outra liderança importante que a gente vai ser a figura de Simón Bolívar, ou Simon Bolívar. Ele era filho de aristocrata espanhol que vivia na América. Sua formação seguiu os modelos das elites crioulas da América, tendo ele ido estudar na Europa em 1800. Lá teve contato com as ideias iluministas e, de volta à América, tornou-se um dos principais lideranças das guerras emancipacionistas e ganhou destaque por defender ideias como o pan-americanismo. Então, pessoal, observe aí duas características importantes: a república e o pan-americanismo. A ideia de pan-americanismo seria união da América. E o Bolívar, ele lutou nesses países: a Bolívia, Colômbia, Equador, Peru, Venezuela. E esse cara, ele vai lutar por uma proposta de unificar toda a América, e essa proposta do pan-americanismo. E ele vai tentar isso no que nós chamamos de Congresso do Panamá. É um evento que aconteceu em 1826 e tinha como objetivo criar uma conferência das repúblicas latino-americanas. No entanto, havia algumas coisas importantes a serem colocadas. Primeiro, que ele queria unificar toda a América, e sabemos que alguns grupos não desejavam isso, a exemplo dos crioulos. Nós temos a ausência de Chile, Argentina, Paraguai. Nós temos o Haiti, que não foi convidado, porque eles acreditavam que, naquela época, a liderança deveria ser apenas de brancos, e o Haiti era governado pelos negros. E temos aí a oposição de Inglaterra e Estados Unidos, pelo fato deles quererem dominar a nossa economia, já que eles viviam um processo de revolução industrial. Pois então,
a gente pode perceber agora as consequências da independência. O primeiro tópico que a gente pode pontuar seria o surgimento do caudilismo, ou caudilhos, que são crioulos que atuavam como líderes políticos ou militares e se tornaram chefes de exércitos particulares, exercendo o poder nas comunidades em que viviam. Muitas vezes, seu poder se sobrepunha ao do próprio Estado, tendo amplo controle das leis e das relações sociais em suas comunidades. Além disso, os caudilhos ampliavam seu poder, concedendo favores eventuais à população mais pobre, o que fortalecia a dependência que esses grupos tinham dele. A gente também tem como ponto principal que a América Espanhola se fragmentou. O poder vai ficar na mão desses crioulos e uma boa parte chamada de caudilhos. Ora, a elite crioula, ela tinha essas características: clientelismo, que é troca de favores, também chamado de paternalismo ou oligarquia. A palavra oligarquia significa usar do poder em benefício próprio. Outra característica é que as camadas populares não tiveram representatividade. A maior parte dos populares participaram de conflitos, mas não conseguiram muitos resultados. E quando a gente olha para o setor econômico, a gente pode dizer que o setor agroexportador foi a base principal. As indústrias na América elas não se desenvolveram por causa da dependência externa, isto é, a competição com Inglaterra e Estados Unidos. Pessoal, a gente também pode pontuar que a América ela teve essas características. Observe a fragmentação que ela ocorreu e as datas do processo de independência. O primeiro a ganhar a independência foi os Estados Unidos, por volta de 1776. O segundo foi o Haiti, em 1804. E os demais, a partir de 1806, que é o bloqueio continental, vai ser o ponto fundamental para eles ganharem independência. Então, essa foi a nossa aula sobre o processo de independência da América Espanhola.